Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral. Bom dia especial para você. Nós estamos numa quinta-feira, hoje dia 10 de abril. Hoje é comemorado o Dia da Engenharia. E você sabe que muitas vezes a engenharia não é usada como deveria. Por quê? Eu vejo o engenheiro, aquela pessoa que faz o cálculo, aquela pessoa que planeja e coloca, lógico, em prática em cima de um projeto. E nós temos muitos engenheiros. Lembrando que hoje não é o dia do engenheiro, hoje é o dia da engenharia. E muitas engenharias, elas são colocadas em práticas para ajudar na construção de uma cidade, na construção de uma rodovia, na construção de um aeroporto, por exemplo, na construção de uma escola, né? Essa engenharia que faz muita falta no nosso país. Lembrando que na Europa, que não está vivendo um bom momento, tem um grande número de engenheiros. E a nossa preocupação é que essa invasão acabe preterindo os engenheiros do exterior do que os nossos poucos engenheiros, só para poder lidar com algumas hipóteses na abertura do Hora Geral. Temos o site euestoucomvocê.com.br, lembrando que no site informações, você pode rever alguns dos nossos programas, pode participar. Temos um e-mail que é o horageral@euestoucomvocê.com.br. Temos o telefone que é o 3041-6777. Esse é o telefone que você mantém em contato diariamente no nosso programa. E também, é claro, rapidamente eu quero comentar do show de ontem, lá no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube, as atrações do Bolinha. Bolinha, para quem não sabe, foi um grande apresentador de calouros, né? E quem esteve aqui essa semana fazendo o convite para esse show que aconteceu ontem foi o meu amigo Paulo Roberto, né? Ou seja, muitas atrações, casa cheia, e isso comprova, a meu ver, duas coisas. Uma, a carência de atrações musicais na nossa região e, lógico, a responsabilidade na organização. Lógico que o Paulo Roberto não fez sozinho, mas ele contou com uma equipe e as pessoas que estiveram lá comprovaram, casa cheia, tudo tranquilo, som, segurança, né? E eu já até acredito, conversando com o Paulo Roberto, que logo, logo vai ter um novo show, né? Um repeteco do que aconteceu ontem no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. Parabéns, Paulo Roberto, pela iniciativa e pelas atrações. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira, em nome de Nita Alimentos. Nita, muito mais gostoso. As manchetes de hoje, a Folha de São Paulo aqui na capa. Alimento dispara e inflação chega a 6,15% em 12 meses. Eu vou repetir para você. Alimento dispara e inflação chega a 6,15% em 12 meses. Ontem eu estava acompanhando os telejornais e vi o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu vou até mudar de câmera para tentar reproduzir o que o ministro falou ontem. Na realidade, foi um pequeno aumento na inflação por causa das falta de chuvas, né? E, inclusive, isso tudo vai, lógico, daqui a alguns meses, como já está tudo normalizado, vai abaixar os preços. Inclusive, o aumento da inflação nos aeroportos é por causa da Copa. Depois da Copa, tudo volta ao normal. É uma justificativa, não me engana porque eu não gosto. A gente sabe que está tudo caro. Por que está tudo caro? É o aumento da inflação, que é o índice que mostra que, lógico, Por exemplo, você que dirige, você não tem observado, você tem carro, Luciano? Tem, né? Você tem observado o aumento do... O Luciano é um dos cinegrafistas. O aumento do combustível, ele fez assim, até. O Carioca também, né? E o Anderson também, ou seja, outro dia parei no semáforo, tinha um posto de gasolina no meu lado. Aí eu olhei, gasolina comum, 3,06, 3,06, ou seja, R$ 3,06 a comum. Né? Se você for falar então da Pódio, está R$ 3,43 o litro da gasolina. Então, houve um aumento. E não é de hoje que a gente sabe que quando tem um aumento do combustível, é um efeito cascata, ou seja, tudo acaba aumentando por causa do aumento do combustível. Por exemplo... Então, tanto o governo federal como o governo estadual, eles precisam se desarmar e serem mais sinceros à população.
Existe uma inflação, essa inflação preocupa, porque já o poder aquisitivo do brasileiro já é tão limitado, com uma inflação alta fica mais difícil tentar sobreviver. Não é uma ameaça, é um relato. Um outro relato eu vou mostrar nas manchetes com relação ao governo do Estado. Daqui a pouco. Vamos continuar com as manchetes aqui na Folha de São Paulo. Câmara abre processo para caçar petista ligado a doleiro. É o caso do vice-presidente da Câmara, né? Que acabou renunciando o cargo de vice-presidente e, segundo ele renunciou para poder pensar mais na sua defesa. Com Petrobras, trem e swap, CPI, X-Tudo passa em comissão, ou seja, o que eles pretendem. E esse, a meu ver, é um momento importante, sim. Não podemos ser tão pessimistas. O que a oposição queria? A oposição ao governo federal queria uma CPI da Petrobras para ver se encontra algo errado, se de fato houve um gasto excessivo na compra daquela refinaria em Pasadena, por exemplo. O que a oposição, o que a situação está fazendo? Ah, é assim? Então vamos fiscalizar outros contratos do governo do PSDB. Mas aí o PT fala, tá vendo? Não somos só nós os culpados, queremos também fiscalizar, abrir uma CPI. Resumindo, o que tudo indica, até o final deste mês vai sair, sim, uma resposta à população se essa CPI ela vai ser mista, ou seja, ela vai também investigar outras obras ligadas também ao PSDB ou só à Petrobras durante o governo do PT. Por isso que eles falam aqui em CPI X-Tudo. Alguns parlamentares falam até em CPI Combo, para poder investigar outros processos. De tudo isso, o que a população na realidade quer é que seja mostrada à população o que foi gasto, o que foi feito e se houve um gasto excessivo, que os irresponsáveis paguem por isso. Porque a gente vê tantos gargalos no nosso país. Não tem dinheiro para rodovia, não tem dinheiro para ferrovia, não tem dinheiro para a saúde, mas a gente vê um excesso de gastos em departamentos que a imprensa mostra através de reportagens que não haveria necessidade, por exemplo, de se gastar o que gastou com a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Eu estou reproduzindo aos amigos do Hora Geral aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. Por isso que cabe uma investigação para saber aquilo que é correto. Nós não estamos num país democrático, nós não temos uma liberdade de expressão, entendeu? Então, os nossos governantes precisam dar esse exemplo. Qual o exemplo, Douglas? De mostrar aquilo que eles não devem nada, não precisam temer nenhum tipo de investigação. Vamos continuar com as manchetes? Deixa eu ver aqui a próxima parte da Folha de São Paulo. Olha o Neymar, coitado, ficou chateado o Neymar. Sabe por que ele ficou chateado? Porque ele perdeu o atacante Neymar na derrota para o Atlético Madrid. Neymar é eliminado em sua primeira Liga dos Campeões pelo Barcelona. O clube tem pior resultado no torneio desde 2008. Ontem o Atlético ganhou pelo placar de 1-0 do Barcelona e o Bayern 3-1 em cima do Manchester. Aí o Neymar não esperava. Eu espero, lógico, tem que falar do Brasil, né? Você não vai estar torcendo para a seleção carioca? Lógico, todo mundo aqui está torcendo. O Luciano, o Anderson, toda a equipe e você também. Eu só espero que essa cena não se repita durante os Jogos da Copa, quando o Neymar vai estar usando a camisa da seleção brasileira. Lógico que, apesar de tudo, eu torço pela seleção brasileira, né? Agora, ele não esperava ser derrotado. E eu também comentava aqui com os meus amigos antes de começar o programa, vocês já imaginaram quanto deve ser a folha de pagamento dos jogadores do Barcelona? Né? Já imaginou? Ou seja, pelo valor, no mínimo, eles teriam que mostrar um bom futebol. Não é que eles não mostraram, eles não conseguiram aquilo que estavam pretendendo, que era ganhar em cima do Atlético de Madrid. Bom, olha aqui, ó. Alckmin recua e admite a hipótese de rodízio de água. Eu falei do governo federal e agora vou falar do governo estadual. Eu me lembro muito bem que lá depois do carnaval, eu me lembro que o governador Geraldo Alckmin deu entrevistas e falou:
São Paulo não vai precisar fazer nenhum tipo de racionamento de água. Falei, poxa, eu até fiquei meio preocupado, né? O governador, quando fala isso, ele não demonstra, no meu entendimento, uma preocupação com a falta d'água. Ontem, por exemplo, mostrou mais uma vez os baixos níveis do reservatório de Cantareira. E o que acontece? O governo tem que falar, olha, já estamos estudando uma forma de rodízio para tentar... Pô, já evita. Se nós estamos atravessando um momento de poucas chuvas e de uma baixa nos reservatórios, já avisa a população. Que é um outro dado que poucos jornais estão dando destaque com relação à dengue. Eu conversava ontem com o secretário de Saúde, Marcos Calvo, e ele demonstrou a preocupação, não só ele, como secretário de Saúde de Santos, como outros secretários com relação à dengue, que eles acham que já estão praticamente chegando a um período de surto, né? Ou seja, porque são muitos os casos de dengue. Tem mais de 300 casos em Santos registrados. Lógico, isso registrados. E aqueles que não são notificados? Então, tudo isso que envolve a população necessita ter uma responsabilidade maior dos governantes ao informar aquilo que está acontecendo no seu município, no seu estado e no seu país. Vamos a... Olha aqui outra manchete, ó. Socorro para distribuidoras de energia vai somar 11,2 bilhões. Ou seja, uma ajuda na distribuição da energia. E eu já tinha comentado em manchetes anteriores que em 2015 quem vai pagar a conta somos nós por esse apagão que nós estamos vivendo. Imagine quando chegar a Copa. E olha, eu vou mais longe, tem gente que fala assim para mim, poxa Douglas, você é pessimista. Não, eu não sou pessimista, eu gosto de lidar com a verdade. E eu tenho total, responsabilidade de chegar aqui depois da Copa e falar, gente, quero aqui fazer um meia-culpa. Na realidade, não tivemos problemas nos aeroportos, não houve apagão e tudo funcionou bem e a segurança para os turistas no nosso país. Eu quero dizer que eu estava preocupado, mas deu tudo certo. Qual o problema? Agora, o que eu não posso é omitir falando de algo que a gente sabe que não está funcionando, mesmo antes da Copa, que dirá durante a Copa. Vamos ao estado de São Paulo, que traz na capa a seguinte manchete. Sob risco de cassação, Vargas deixa cargo de vice da Câmara. Pode deixar a manchete, né? Essa é a manchete do estado de São Paulo. E, rapidamente, o Conselho de Ética vai investigar se deputado petista quebrou o decoro ao manter ligação com o doleiro. É o deputado federal André Vargas, do PT do Paraná. Ele renunciou ontem ao cargo de vice-presidente da Câmara após o Conselho de Ética da Casa instaurar processo disciplinar por quebra de decoro que pode culminar com a cassação do mandato do deputado André Vargas, do PT. Ali você está vendo a Gleice, da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a CPI Combo, né, e contrariou a oposição. Só para vocês terem uma ideia, na foto de trás está o Aécio Neves com a mão no queixo, do lado o Aloysio Nunes, ou seja, eles não estavam, parece, quem é que falava, é o Chaves, né, não contavam com a minha astúcia, quem é que falava do Chaves ou Chapulin Colorado? Chapulin, né? A oposição não pensava que seriam contra-atacados pela situação. Ah, quer investigar a Petrobras? Então tá bom, vamos investigar os contratos lá do governo do PSDB de Minas, por exemplo. Então, por isso que está se formando aí uma CPI Combo, e essa foi a discussão de ontem na Comissão de Constituição e Justiça no governo federal, da Câmara Federal. Vamos aguardar o que vai acontecer, quais os próximos desdobramentos. Aqui, inflação é a mais alta em 11 anos, pressionada por alimentos. E óbvio, né? Os alimentos, eles são fundamentais para que a gente possa ficar em pé, para se alimentar, né? E os alimentos chegam como? Eles brotam em cima da sua mesa? Eles já nascem na panela da cozinha da sua casa? Não, né? Eles chegam ou por caminhões, eles chegam de avião, eles chegam mais pelos caminhões. Isso aí é combustível. E com o aumento do combustível, isso se reflete nos alimentos, por exemplo. Outra parte aqui do estado de São Paulo, vamos ver aqui a outra parte. Não, a tribuna daqui a pouquinho. Isso, a outra parte do estado de São Paulo, isso. Tem a outra parte, a parte do meio, né, para a gente poder mostrar aqui aos nossos amigos do Hora Geral. Tá vendo aqui, ó, Alckmin admite que São Paulo pode ter rodízio de água.
essa lentidão em já falar, vamos racionalizar já, vamos já economizar, mas lá atrás, para tentar dar essa conscientização para a população de São Paulo. Está aqui o primeiro gol do Pato com a camisa do São Paulo, tudo feliz da vida. Né? Empresa de ex-ministro pagou 4,3 bilhões a doleiros. Você sabe o que me impressiona? Rapidamente, o que me impressiona é quando eu vejo essas cifras. É impressionante. Ex-ministro paga 4,3 milhões a empresário, 1,2 milhões foi gasto com a compra de uma refinaria, e não sei o que, 2 bilhões para lá, 1 bilhão para cá. Passa a régua para você ver essas cifras, como são cifras altíssimas. E é tudo dinheiro que poderia ser canalizado, que deveria ser aproveitado, que deveria ser investido, por exemplo, na educação, na saúde, em pesquisas, em projetos que pudessem engrandecer o nosso país e não esse dinheiro que acaba saindo pelo ralo. É isso que me preocupa como brasileiro e acredito que a você também, o telespectador. Vamos sim agora aos jornais locais. Jornal A Tribuna, secretaria leva melhoria à Fazendinha, diz vice de São Vicente. E ele ontem prestou depoimento e falou que não foi ele quem enviou benfeitorias, como postes, por exemplo, né, para lá no bairro Fazendinha. Segundo ele, foi a Secretaria de Obras. Agora você está vendo essa faixa com esse homem. Pode deixar aqui no vídeo, por favor? Você fala assim, Douglas, o que é esse? O que esse senhor está chorando e com uma placa de liberte? Eu vou procurar resumir, né? É um desabafo de um pai. Ele fala assim, parte de mim está quebrada. A família de João Teles de Souza vive um drama em São Vicente. Seu filho de 18 anos está em um CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, acusado de assalto. O jovem estava na companhia de um adolescente que ficou no primeiro distrito policial da cidade. Vídeos obtidos pela família, em áreas próximas à ocorrência, mostram que ambos estavam em outra região. Com as imagens, o menor foi liberado pelo juiz da Infância e Juventude, já o adulto segue no CDP. E quem é esse homem que está na primeira página? É o pai do adulto, ele já tem 18 anos, ele está no CDP. E o pai tenta mostrar que o filho não estava no meio, não estava envolvido em nenhum ato infracional, nenhum ato ilícito, né? E o que me traz também a preocupação é que no começo desse ano também um ator de televisão, ele foi confundido por um assaltante. A sorte é que ele conseguiu ser libertado, porque chegaram, comprovaram que não era ele a pessoa que estava sendo procurada. Só que nessas injustiças e nesses enganos, e aqui eu não quero dizer quem está certo, quem está errado, nós aguardamos e lutamos para que a justiça exista para todos, não é só para quem tem condição financeira, e que ela esteja sendo colocada em prática por uma questão de credibilidade do Poder Judiciário. É isso que eu peço. Então, nesse momento, é importante o empenho do pai em mostrar que o filho não estava envolvido e, ao mesmo tempo, que a justiça dê um amparo legal para que haja um desfecho da melhor maneira possível. É o que eu peço quanto jornalista, né? E que a população quer, que a verdade seja colocada, seja apresentada à sociedade. Região no roteiro da Copa é um guia feito pelo Comitê Paulista do Mundial, que inclui atrativos turísticos de 5 cidades, inclusive uma delas é Peruíbe, né? A última cidade da região metropolitana. Deixa eu ver aqui outra parte do Jornal A Tribuna. Capitão América, que teve uma estreia nos Estados Unidos com um recorde de bilheteria. Essa é uma outra notícia que nos preocupa muito. Após furtos, a unidade de saúde da família no Jardim Castelo ficará fechada porque ela foi vítima de vândalos e de furtos, por incrível que pareça. Vamos agora ao Diário do Litoral, que traz como destaque: Virtuoso tem prisão decretada. O jogo do bicho é o tema. Vicente Cassione, advogado do empresário, já pediu a revogação de decisão à Justiça. Temos ali o Tricolor avança com gol de Pato e 2 de Luiz Fabiano. Merendeiras no Guarujá descartam paralisação. Mutirão fará teste de AIDS hoje na cidade de São Vicente. Aqui também, pode colocar outra parte do Diário do Litoral. O uniforme escolar pode virar realidade em 2015. Essa é uma discussão, eu volto também a comentar,
é importante que o município, e quando o município, a gente fala assim, o município está dando, não, o município não dá. Através da verba da educação, né, o município, lógico, coloca uma parte para que seja licitada o material escolar e também o uniforme escolar. São importantes? São, mas, a meu ver, a melhoria tem que estar nos bancos escolares, com os professores sendo melhor remunerados e escolas que estejam aí preocupadas em formar pensadores, né? Pessoas inteligentes. E tudo isso, a meu ver, não sei, tem gente pode que não gostar do que eu vou falar. Olha, é melhor nem ter uniforme, mas que você tenha uma boa qualidade de ensino. Porque o que adianta você ter uniforme e não ter uma boa qualidade de ensino? E esse é um projeto que deveria ter começado ontem, por exemplo, né? Ontem, que é uma força-tarefa para a educação. O tema de hoje você vai conhecer um pouco, saber um pouco mais do que eu estou falando. Bom, esses são os jornais, é isso mesmo? Né? O Jornal da Orla a respeito às rugas e cabelos brancos. É um tema belíssimo que as pessoas precisam ter com relação ao respeito aos idosos, né? É um tema, uma campanha educativa aqui em Santos que busca valorizar a população de idosos e incentivar as denúncias contra maus tratos. Temos ali, só para contrariar, raça negra no mesmo palco, bom. Os riscos do sedentarismo nas crianças. Essa foto é emblemática, eu acho que dá para você ver. Uma criança obesa, ela está praticamente, acabou de dormir, ali um monte de guloseima. Que na nossa época as pessoas, as crianças ficavam mais na rua. Eu, por exemplo, brincava, corria, a gente não ficava no ostracismo. Ou seja, hoje é tudo computador, é tudo internet, a criança quase não se movimenta. Essas são as manchetes dos principais jornais em nome de Nita Alimentos. E agora eu estou na linha com o João Faustino, ele é diretor de imprensa do Sintra-Enfa, que é o sindicato que representa os funcionários da Fundação Casa. Em assembleia realizada no dia de ontem, na sede da Fundação, em São Paulo, os trabalhadores decidiram cruzar os braços a partir de hoje. As reivindicações são por mais segurança, melhor plano de carreira e um reajuste de 53,63%. A Fundação Casa propôs um reajuste de 3,97% e um aumento de alguns benefícios, mas a categoria, lógico, rejeitou. Serão mantidos os serviços de higiene e alimentação, acompanhamento de fóruns e atividades extras não serão contempladas. Só para você ter uma ideia, a telespectadora, a Fundação Casa tem 12 mil funcionários. E eu quero falar agora com o presidente do sindicato, o diretor de imprensa do Sintra-Enfa, o João Faustino. João, bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a você e todos os seus ouvintes. João, vocês estão pedindo 53% e o Estado só assinou com 3 e pouco, 3,97%. Lógico, bem aquém daquilo que vocês estão pedindo. Essa foi a principal razão de vocês entrarem em greve, Faustino? Uma das razões foi essa, porque é um descaso do governo do Estado oferecer um reajuste desse, né, para a categoria tão sofrida como a nossa, né. Outro motivo bem mais principal é essa falta de segurança hoje que nós temos em todas as unidades do Estado de São Paulo. Tá certo. Faustino, qual vai ser a próxima etapa? A greve se inicia hoje, já tem uma nova assembleia marcada? Não, ainda não temos uma nova assembleia. Nós já temos uma audiência agendada no TRT, uma audiência de conciliação, na segunda-feira, dia 14, né, para a gente ver se há algum outro encaminhamento desse governo do Estado. Tá certo. Faustino, muito rapidamente, eu estou mostrando fotos da paralisação de vocês. Quantas pessoas mais ou menos estavam reunidas em São Paulo? Em São Paulo, na última assembleia, mais ou menos umas 800 pessoas. Tá certo. Representantes de todo o Estado de São Paulo. Então, vocês aguardam que até segunda-feira tem uma outra contraproposta por parte do Estado e aí em assembleia vocês vão decidir se continuam ou não com a greve. É isso, Faustino? É isso aí. Muito obrigado, viu, João Faustino? Com a apresentação. Muito obrigado, João Faustino, diretor de imprensa do Sintra-Ema, o sindicato que representa os funcionários da Fundação Casa. Bom, vamos conhecer agora a movimentação nesta manhã de quinta-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá, vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes com tráfego bom, operação 5x5, visibilidade boa. Tráfego apenas lento na chegada ao Planalto devido ao excesso de veículos.
Pônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito bom e visibilidade também boa. Já as balsas Santos Guarujá, nesse momento, com 6 embarcações. Vamos até Guarujá Bertioga com 1 embarcação. E no litoral norte, Ilhabela e São Sebastião, 2 embarcações e visibilidade é boa. Vai para São Paulo, boa viagem e cautela, que hoje o rodízio é placas finais 7 e 8. E o tempo, Douglas? Como vai ser o tempo nesta quinta-feira? Vamos saber agora. Tempo bom, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. A mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com a diretora Isaura Pinto Gonçalves. Ela é diretora da Escola Estadual Professor Suetônio Bittencourt. E eu não tenho medo de falar, um modelo exemplar de escola. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Eu volto já depois do intervalo com Hora Geral, é rápido.